O Internacional com Johnny Maurício para a próxima temporada tem duas possibilidades de boas vendas. A direção do Internacional inclusive já estipulou valor para a venda desses dois jogadores. Ao longo do vídeo de hoje eu vou te dar detalhes sobre essas duas possibilidades. Johnny com dois times do futebol europeu interessados fortemente no jogador e Maurício que já começa a ter diversas sondagens, inclusive de gigantes do futebol europeu. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre Gabriel Poveda, atacante que estaria na mira do Internacional, e outro clube da Série A, né, outro gigante da Série A, também está interessado nesse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal, então enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. E no laudo já aperta o botão do sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado do vídeo novo, tá bom? Passando então, vamos começar com essas informações do Internacional no dia de hoje, né? Um dia muito movimentado, estou pensar pelo lado de vendas no Internacional. E no vídeo de hoje eu quero te falar exatamente sobre as duas possibilidades de venda do Johnny e do Maurício. E eu quero começar primeiro falando sobre o Johnny, que é uma informação quente, né, que surgiu agora nessa tarde, onde diversos jornalistas conseguiram apurar sobre essa informação. O Johnny, nesse momento, a informação saiu ainda pela manhã lá na Europa, lá na Itália, onde foi descoberto que o Spezia, time do futebol italiano, que hoje briga contra o rebaixamento, já está há 2 anos já no campeonato italiano, né, tá tentando já se consolidar ali na Serie A Team, e nesse momento é um clube que está interessado nesse jogador. Nesse momento eles estão brigando para o rebaixamento e a janela de janeiro, que vai ser agora a janela de inverno para eles, que é a segunda janela de transferências e última da temporada, vai ser a janela que eles vão fazer bastante contratações, vão fazer bastante reforços, até para evitar um rebaixamento. E o Spezia, o próprio presidente do Spezia, já confirmou que o Johnny é um dos nomes que estão na mira para a janela de inverno, para a janela de janeiro. Mas, além do Spezia, existe também o Real Betis, time da Espanha, que é um time onde, por exemplo, na última temporada, contratou o Luiz Henrique. Lembra daquele atacante do Fluminense, um belo atacante, inclusive? Foi um dos jogadores que foi contratado pelo Real Betis por cerca de 15 milhões de euros. Esses dois clubes estão disputando a negociação do Johnny. O Betis já é um nome que já é um clube que vem sondando o Johnny já há um tempo, desde o ano passado, ainda quando, por exemplo, ainda até para ser mais preciso, há 2 anos atrás, ainda quando o treinador era o Eduardo Cudê, o Real Betis já tinha sondado esse jogador. Então já existe um sonho antigo do Real Betis por esse atleta. Nesse momento, quanto que o Inter deseja por esse jogador? O Internacional quer ganhar com o Johnny cerca de 18 milhões de euros. Ah, por que o Inter quer ganhar esse valor? Porque a ideia do Internacional com o Johnny e com o Maurício, que eu vou falar logo mais, tá? O Inter quer arrecadar com esses dois atletas 30 milhões de euros. O Inter quer arrecadar 30 milhões de euros com a venda desses dois jogadores, né? E o Inter gostaria de vender o Johnny a 18 milhões de euros. O Inter que tem quase 100% dos direitos econômicos do atleta em função de ser cria das categorias de base, algo que não acontece, por exemplo, com o Maurício. Nesse momento, espera-se informação trazida pelo jornalista Lucas Dias que o Johnny deve viajar para a Itália, a princípio em férias, tá? Deve fazer alguma viagem ali em férias, mas não está descartada, por exemplo, ir ali no Spezia e ter uma reunião. Ou seja, é um clube que vai vir forte agora nessa janela de janeiro, inclusive é uma possibilidade de venda. A ideia do Inter não é vender esses dois jogadores juntos. Por exemplo, agora chega o Maurício e o Johnny, em janeiro vende esses dois atletas. A ideia é vender primeiro um em janeiro e depois outro em julho. Por quê? Para não perder, por exemplo, que hoje esses dois caras são jogadores titulares do Internacional. E agora em janeiro perder já 2 titulares seria um pouco ruim para o técnico Mano Menezes. Por isso que a ideia do Inter seria perder, por exemplo, agora o Johnny ou o Maurício em janeiro e depois outro na janela do meio da temporada. Falando agora sobre o Maurício, tá? O Maurício tem sondagens um pouco mais fortes, de clubes um pouco maiores, como por exemplo do Real Madrid e do Arsenal. São 2 clubes que estão interessados nesse jogador, inclusive assistiram jogos dentro do estádio do Beira-Rio, assim como eu já falei anteriormente para vocês, por meio de olheiros, e são clubes que também estão interessados nesse jogador. O Inter, pelo Maurício, deseja arrecadar ali cerca de 15 a 20 milhões de euros.
Só que tem um pequeno problema. O Inter não tem toda a porcentagem do Maurício. O Inter tem 70% dos direitos econômicos do Maurício. Vou imaginar que o Inter venda o jogador nesse momento a 20 milhões de euros, tá? O Internacional conseguiria ali perto dos 14, 15 milhões de euros. Ou seja, o Inter não conseguiria todo o valor. Se o Inter vendesse a 20 o Maurício, o Inter vai ganhar 15 milhões de euros para ele. Quem tem os outros 30%? O Cruzeiro, que é o clube, né, que criou o Maurício, é o clube das categorias de base do atleta. Passando para mais informações agora, eu quero te falar nesse momento sobre negociações de chegadas, né? Porque vocês estão vendo, por exemplo, que atletas podem deixar o Inter, a gente já sabe, por exemplo, desses dois jogadores que podem deixar o Internacional, o Tyson pode ir ao Cruzeiro, deve deixar o Inter, o Edenilson, assim, outros diversos caras. Eu vou fazer um vídeo específico falando de todas as saídas que devem ocorrer no Internacional. Mas é um Internacional que também quer fazer contratações, né? Inclusive quer aumentar a sua folha salarial. Um dos nomes que estaria na mira do Internacional é do atacante Gabriel Poveda, atacante artilheiro da Série B nesta temporada com 19 gols marcados. É um jogador que está livre no mercado, entre aspas, porque ele pertence ao Alverca, time de Portugal, e ele estava emprestado ao Sampaio Corrêa. Só que o Inter poderia trazer esse jogador nesse momento sem custos. A direção do Internacional teria feito uma ligação por meio para o seu empresário para buscar informações sobre os jogadores, sobre valores, quanto que ele aceitaria para vir no Internacional, tempo de contrato, bônus, premiação e assim por diante. Mas, além do Internacional, existe um outro clube da Série A também interessado nesse jogador, que é o São Paulo. O São Paulo que está buscando um atacante para ser reserva do Cagliari e do Luciano. E o Gabriel Poveda, de acordo com informações lá de São Paulo, seria um nome interessante, já que o Rogério Ceni gostaria desse atacante para ser, né, esse reserva do Cagliari e também do Luciano. O Internacional não traria o Gabriel Poveda para, por exemplo, ser o titular da Libertadores, né? O Inter que busca um centroavante, um camisa 9, para a disputa da Libertadores. Gabriel Poveda não seria esse nome, tá? Podem ficar tranquilo. Ele seria um nome para compor elenco, estilo Alexandre Alemão. A ideia do Inter com Poveda seria algo parecido ao Alemão. Jogador que vem com custo baixo, com salário pequeno, se espera pouco, mas que vem com muita vontade de vencer, já passou pela base do Inter, né? Precisa mostrar resultado para continuar no Internacional. Ou seja, a ideia de trazer um jogador ambicioso e com qualidade, podendo dar certo, e se não der certo, o Inter não gasta dinheiro com esse jogador. E ainda mais porque foi artilheiro da Série A. O Inter fez, por exemplo, isso com o Alexandre Alemão e deve tentar repetir a dose nessa próxima temporada, podendo ser com Gabriel Poveda ou não. O Inter que na sua história, por exemplo, já fez contratações assim, como por exemplo a do Índio, né, um jogador que veio também de um clube de interior. Dá para citar diversos exemplos, como por exemplo o próprio Wellington Monteiro também. Então dá para citar diversos nomes que na história do Internacional o Inter já fez essas famosas contratações de apostas. E o nome do Poveda pode ser mais um nome que seja uma aposta, mas não seja aquele centroavante ainda que o Inter queira para resolver. O Inter ainda traria um outro centroavante, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!